assunto é com Murilo Rocha. Falando em assunto, e aí, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Luciana, bom dia, ouvinte da Band News. Eu, particularmente, sempre fui bom, viu, de acordar cedo, assim, mas mesmo naquelas épocas mais terríveis ali, de 15, 16 anos, aquele sono, né, que a gente tem, mas eu sempre fui bom de acordar cedo. Meu pai acordava e me acordava ainda com... Acabou que eu criei essa rotina, ainda hoje na vida eu sou uma pessoa que acordo cedo, não tenho esse problema não. Agora, gente, impressionante aí o tanto de comentário que a gente tem recebido e amigos, familiares, pessoas conversando sobre essa questão da escola e pediram para eu até comentar também sobre uma questão anterior a esses ataques, né, nas escolas, que é a violência que os professores sofrem também dentro da sala de aula, as más condições aí que são submetidos muitas vezes, né? Então há um apelo também da comunidade docente, né, dos professores, aí em relação a essa questão da violência na sala de aulas. E curiosamente tem um caso que está sendo até divulgado aí nas redes sociais, a imprensa começou a cobrir também, numa sala em São Paulo, não sei se vocês viram esse vídeo, um aluno ameaçando um professor de biologia numa escola em São Paulo. É impressionante mesmo, ele chega a puxar a cadeira do professor, coloca o dedo em riste na cara do professor. Enfim, eu estou trazendo esse assunto aqui porque realmente foi um apelo que eu recebi por mensagens, pessoas comentando, falando desse contexto que é muito maior, este da violência nas escolas. Claro que esse tipo de ataque que a gente estava comentando e vai continuar comentando esses dias é muito particular, né? Uma ação deliberada aí, e às vezes, como a gente diz, incentivada em grupos aí, nessa deep web, né, nessas redes sociais, mas há também uma questão maior, que é essa questão do ambiente escolar que tem que ser rediscutido mesmo, e os professores se manifestando, falando que trabalham nesse ambiente hostil há muito e muito tempo e vem denunciando a deterioração desse ambiente escolar. Então, acho que queria trazer esse ponto de vista também dos professores, que não é de agora realmente que reclamam, né, como que está o clima dentro dessas escolas. E acho que esse vídeo que circula nas redes sociais desta semana, deste aluno ameaçando um professor de biologia lá em São Paulo, ele retrata muito bem o que esses professores têm falado nos últimos anos, né? E aí reflete para uma questão que envolve toda a sociedade, né? Como nós estamos criando nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, né? Quem são essas pessoas, quem são esses alunos que estão indo para a escola, né? E que vão ser futuros adultos, enfim. Quem são essas pessoas, né? Quais são os limites que são dados, qual é a noção de educação, qual que é o entendimento sobre o papel da escola, qual que é a autoridade que é conferida ao professor pela direção da escola, como que o pai fala para o aluno sobre a autoridade do professor na escola. Acho que há toda uma discussão também sobre isso, né? Neste momento. Isso é super importante. E eu, né, falei ontem que nem ia voltar mais nesse assunto, mas realmente recebi muitas mensagens falando sobre a situação do professor, né? Que o professor está exposto também, não só a esse tipo de violência, desses ataques, né? Que muitos, até teve aquele em São Paulo que o aluno se voltou contra uma professora, inclusive, e acabou a matando também. Mas fora esse tipo de ataque, são ataques diários, uma violência diária que os professores sofrem dentro de sala de aula, né? Às vezes são coagidos pelos alunos, às vezes por pais de alunos, né, também, que não aceitam uma reprimenda que um professor dá, uma correção, alguma orientação feita pelo professor. Os pais de alunos ameaçam fisicamente esses professores e ameaçam também até financeiramente quando pressionam a escola através desses grupos de pais para demitir um professor porque falou tal conteúdo em sala de aula. Então acho que a gente tem que, talvez seja um momento oportuno para a gente repensar todo esse ambiente escolar e como que os pais também entendem a escola e como transmitem isso para os filhos. Acho que isso é fundamental, porque essa violência, como eu disse, não vem de agora, e os professores vêm denunciando essa violência, né, que sofrem, violência física, psicológica, de alunos, de pais, às vezes de diretores de escolas, né, vem denunciando isso há muito tempo, né? Não é uma realidade de agora. Lógico, esses ataques, como eu disse,
eles são, né, de uma outra natureza, uma outra ordem aí, mas estão também dentro deste contexto de violência da escola, que vem acontecendo há muito tempo. Então hoje eu estou aqui para, vamos dizer, dar voz, né, a essa reivindicação, essa reclamação dos professores, né, que há muito tempo vem denunciando situação precária, seja ela financeira, porque são mal remunerados, seja da falta de condição de trabalho, às vezes salas de aula, falta de material, sala de aula em péssima condição, falta de material de ensino didático, uma série de problemas, e quando não basta tudo isso, ainda enfrentam essa violência por parte de alunos que não têm limites, muitas vezes dados pelas famílias e das próprias famílias, que pressionam a escola ou pressionam diretamente os professores por aquilo que concordam ou não concordam. Ou seja, tem que se rediscutir esse papel da escola e a própria autoridade do professor, né? O papel do professor ali dentro de sala de aula. Talvez seja um momento oportuno de discutir esse combo aí da violência nas escolas como um todo, que não é uma novidade para quem está na comunidade escolar, né? Muitas vezes a gente fica surpreso com alguns casos, mas para quem está no dia a dia das escolas, e aí, infelizmente, nas escolas públicas tende a ter uma realidade pior, porque, como eu já disse aqui, algumas delas estão inseridas em áreas de maior vulnerabilidade social. Então essa realidade tem de ser extremada, mas talvez seja um momento oportuno para se discutir isso e não perder tempo com projeto de lei de vereador Nicolas Ferreira, por exemplo, preocupado com linguagem neutra, né, que não é ensinada nas escolas, né? Isso é uma ficção, é uma cortina de fumaça, né, isso não está em nenhum programa aí didático de escola, pelo menos escola, né, do governo, pregando essa questão, por mais que muitos docentes sejam a favor ou usem essa linguagem neutra, né? Isso não é uma realidade. Então acho que a escola tem coisas mais importantes para se discutir neste momento, e a violência é uma delas, do que sobre linguagem neutra, proibir ou não ensino da linguagem neutra, como esse projeto aí do ex-vereador, agora deputado federal Nicolas Ferreira, que vai ser votado hoje em segundo turno na Câmara. Acho que os vereadores têm mais do que se ocupar, ou pelo menos deveriam ter mais do que se ocupar com projetos como esse. É isso. Lucas, Luciana.